Olá pessoal, eu me chamo Sol Mena Barreto, sou mentora de carreiras empresarial e hoje estou muito feliz de iniciar esse projeto, nosso Espaço Cast, aqui na maior mostra de arquitetura, design e arte do Brasil, Brasília Casa Cor 2024, que acontece aqui no Mané Garrincha, esse ícone da arquitetura brasiliense. Nosso podcast acontece no Espaço Y, projetado e idealizado pelos meninos da Bispo Arquitetura, Jonathan e Matheus, e o Otávio da Espaço Y. Então venham conhecer que vocês vão amar. Meninos, e a gente não podia começar, né, meninos? Tinha que ser vocês. A gente não podia começar com outra pessoa. Tinha que ser vocês, então bem-vindos ao espaço de vocês. Bem-vindo a esse novo momento, compartilhar um pouquinho da história, do que vocês idealizaram. E parabéns, o projeto está incrível. Acho que essa palavra define bem tudo que a gente vê aqui. E obrigada também pela confiança e essa super missão. Acredito que a gente vai fazer uma temporada Casa Cor maravilhosa com os nossos convidados. E é isso, obrigada mesmo. Pessoal, que bom. Estamos felizes também de estar aqui com você, com os meninos e iniciando justamente isso. Pra gente foi um desafio que jogaram na nossa mão de fazer a Casa Cor e a gente juntou e fez, gente, o cronograma, vamos começar, o que a gente pode fazer? E quando surgiu essa ideia do podcast, a gente pensou, nossa, que legal, como mostrar que o escritório funciona, que nosso ambiente ele pode estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro escritório. E a Casa Cor pra gente vou falar a Fórmula 1 das casas, da arquitetura, que é onde a gente testa novidades, a gente testa novas soluções, a gente traz o que está sendo lançado no mercado. Então, estou muito feliz também de estar começando isso aqui. De fato é um prazer aqui, agradecer de novo, né, Sol, no primeiro episódio aqui, estrear com a gente, né, vai ser um prazer fazer esse primeiro episódio. É isso, muito obrigado pelo convite e acho que vai ser bem interessante o bate-papo. Sem dúvida. Me conta um pouquinho, assim, por que fazer Casa Cor? Como que surgiu? Antes da gente falar do projeto, do Espaço Y, por que vocês vieram para cá? De onde surgiu a ideia? Foi uma coisa bem inesperada, porque a gente dá espaço, ano passado também teve a Casa Cor aqui no estádio, né? Sim. Então a gente decidiu visitar justamente para ver novos materiais, ver novas formas de se pensar ambientes, para a gente justamente melhorar cada vez mais os nossos próprios ambientes que a gente estava projetando. Então a gente teve a ideia de visitar aqui a mostra. E durante a nossa visita, a gente pensou, por que não, ano que vem, a gente participar também, né? Então surgiu de repente dessa ideia e quando eu me deparei com esse desafio, né, para estar aqui na Casa Cor, eu não podia pensar em outras pessoas melhores para acompanhar e fazer o projeto que os meninos da Bispo. Casou muito, né? Uhum. Assim, parece... Eu pensava que vocês eram do mesmo escritório, né? E depois, no decorrer, que vocês foram me explicando. Então, parece que vocês têm ali uma linha de pensamento bem parecida. Sim, com certeza que ao longo desse último ano a gente também já tinha feito alguns projetos juntos, então a gente sabia que a gente se dava muito bem, pensava, né, em termos de arquitetura de forma muito parecida, então a gente conseguia ter essa conversa e ter ideias e inovar o nosso projeto, então foi ótima essa experiência, né, também. Não, pra gente também veio como uma novidade, uma ideia, vamos fazer Casa Cor. E pra gente era distante, vou confessar, lá na Bispo a gente ficou pensando, nossa, será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? E topamos a ideia a priori e ficamos, se der certo, legal. Inclusive, assim que a gente topou participar, fechamos, eu tinha uma viagem marcada de 1 mês fora. Nossa. Então, a gente montou um cronograma, eu fiquei trabalhando à distância o máximo que eu pude, mas principalmente nessa primeira fase, os dois que ficaram realmente nas reuniões e vendo espaço, medindo, Sim. traçando lá layout, conceito, volta, mostra, como a gente tinha a Espaço Y patrocinando aí o espaço e vindo como primeiro cliente, a gente primeiro tinha que aprovar na mão deles. Depois a gente passou para a Casa Cor, para a Casa Cor olhar também e gostar do projeto. Então foram algumas etapas que a gente passou, alguns vais e vens, né? Acho que o Jonathan pode falar bem disso. Que a gente tinha colocado no cronograma 2 semanas de projeto e foram 6 semanas. Então, assim,
foi uma coisa meio de louco. Acho que quem já fez Casa Cor vai entender bem, mas a gente correu bastante, né? Até de patrocinador, de materiais pra gente poder colocar. Então, foi bem interessante, assim, mas bem desafiador. Qual a fase mais difícil? Eu acho que é o início. O projeto? O projeto. Acho que é a fase mais difícil. Mais difícil que a execução? Mais difícil que a execução. Olha! A gente tem que lidar com muitas pessoas e tem que ir atrás das parcerias e conversando. Então, a gente tem... O projeto da Casa Cor é um projeto muito vivo. Ele, de fato, ele acontece. Ele meio que está ali durante toda a decorrência da Casa Cor, ele está acontecendo. Sim. Então, você vai mudando umas coisas, vai mudando materiais. Até a fase final, você está ali com o projeto vivo, sendo execuível, mas ele está acontecendo. Tiveram muitas mudanças? Com certeza. Tiveram. Com certeza. Tivemos muitas mudanças. No final, a gente conseguiu chegar num resultado que a gente está muito feliz, estamos muito satisfeitos, mas muita coisa que está aqui foi justamente como o Jonathan comentou, foi o que deu certo, foi o que, chegamos no parceiro, pô, já tenho esse daqui, o que é que você acha? Olha, esse daqui tá saindo de linha, mas esse daqui é lançamento, vamos colocar esse? E a gente foi adaptando e justamente as parcerias foram construindo o projeto junto com a gente. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades do projeto foi essa, a gente não sentou, definiu, aprovou e fez. A gente sentou e aprovou. Aí depois aprovou de novo com outra pessoa. Aí depois foi para executar, realmente, não, peraí, agora falta isso, agora falta aquilo. Então, tudo foi sendo adaptado e no final das contas a gente conseguiu trazer uma coisa coesa e uma coisa que funcionou. Sim. Mas acho que principalmente por estarmos trabalhando com a Espaço, a obra foi muito simples porque já é a equipe que a gente trabalhava, já é a equipe que estava com outra obra. A gente inaugurou uma obra no mesmo dia da Casa Cor. E as equipes estavam de manhã lá, de tarde aqui, ou de noite lá, de tarde aqui, o que fosse. E era literalmente o mesmo time. Então, facilitou, né? Facilitou a comunicação. Mas isso é raro, tá? Eu perguntei porque a gente vê, assim, a dificuldade de alguns profissionais na execução por conta de mão de obra mesmo, né? Não é fácil. E ter esse alinhamento das pessoas que criam para as pessoas que executam é complicado, é difícil, né? Com certeza. Chegar ali no objetivo final do jeito que vocês idealizaram, passa por algumas dificuldades. E, na verdade, foi o inverso, né? Vocês tiveram ali um maior desafio no projeto e a execução tranquila. De quem surgiu a ideia do projeto? A gente tem aqui... Fala um pouquinho, né? Esse projeto, o que ele diz? Quando eu entrei a primeira vez, me trouxe muito uma ideia de aconchego de casa numa situação profissional, né, no escritório profissional. Isso cada vez mais é falado, mas não é tão visto ainda. A execução disso ainda não é tão feita, né, pelas empresas. Qual foi a ideia? Como é que surgiu? Assim, eu acho que não foi uma pessoa específica, porque, né, quando a gente está discutindo e trocando, acaba sendo, né, os três que alguém fala alguma coisa que aí lembra uma coisa no outro e vai fazendo esse brainstorming, né? Mas só te interrompendo, Espaço Y já faz isso. Já faz isso. Tanto que a gente tinha acabado de sair de uma obra grande, uma reforma de um dos prédios que a gente tem na 508. Sim. Que aí também já ajudou muito pra gente trazer uma afinidade com a equipe da obra, que a gente já conhecia muito bem. Então isso também foi um dos fatores que facilitou muito a nossa obra. O projeto da 8 também é projeto nosso. Exatamente. Então acabou que essa troca entre nós três acaba que vem vindo de outros projetos já da Espaço. Entendi. Já existiam, como já existia. Vocês falaram no início, né? Exatamente. Que já existia uma execução de todo mundo junto, assim. E a gente entende que a Espaço em 2022... Foi 2022, a Espaço decidiu sair do prédio antigo deles e já vir para cá, porque os camarotes aqui na Esfera, eles são alugados para, né, empresas. Sim. Então a Espaço já percebia essa movimentação do mercado, né, que depois da pandemia o escritório tinha que competir com a casa, com o conforto de casa, com o home office. Então, já no nosso próprio escritório, que também foi projeto dos meninos da Bispo, já tenta refletir essa questão de conforto, de um ambiente que você quer ficar, você quer estar lá todo dia, você quer sair de casa para trabalhar, né? Então, a gente já estava vivendo por esse conceito no nosso próprio escritório e a gente também quis trazer
para Casa Cor justamente para mostrar que é isso que a gente faz, é assim que a gente vive, é assim que a gente trabalha e é isso que a gente quer fazer para as pessoas. Entendi. E deu certo, né? Com certeza. E deu certo. Então, trazendo um ponto que você trouxe em relação a outras empresas fazerem isso, de fato a gente tem essa dificuldade de trazer esse novo conceito para o cliente, de explicar que na hora que ele tira X mesas para botar um lounge, para botar algumas salas de reunião, para botar outros espaços de convivência que possibilitam a troca entre as pessoas, eles travam em geral, porque, nossa, mas é diferente. Não, mas eu preciso de uma cadeira para cada pessoa. Eu preciso que todo mundo tenha locker para guardar seu espaço. Aí, tem uma coisa muito de empresas mais jovens que topam mais fácil. Isso. Uma coisa meio Google, assim. Exatamente. A gente se inspirou muito nessas grandes empresas porque elas já têm esse conceito. E a coisa do trabalho flexível, como o Otávio citou, é o carro-chefe para essa tomada de decisão. Muda-se a relação dentro dos escritórios. Eu não vou mais porque eu tenho a obrigação de sentar 8 horas por dia naquela mesa, na frente daquele computador, se eu produzir ou não. Eu vou para lá porque eu quero fazer uma reunião com ele, eu vou para lá porque eu quero conversar com o meu chefe, eu vou para lá porque eu tenho mais conforto lá, não tem um cachorro latindo do meu lado, eu tenho um lugar tranquilo para trabalhar, tenho um lugar silencioso. Esteticamente lindo, né? Porque os nossos olhos, né? É a janela da alma, né, gente? Então, é um descanso para os olhos. A gente acaba sendo uma válvula de escape. Você vai para um lugar desse, são aquelas sinapses neurais, né, que a gente tem quando a gente vai para um lugar que estimula o nosso cérebro, a gente consegue produzir melhor. Tem que ser bonito, tem que ser confortável, tem que dar vontade. Eu tenho uma amiga que, por acaso, ela se mudou também para um escritório recente e fizeram isso, um escritório mais moderno, um escritório mais novo e com esses tipos de espaços diferenciados. E ela comenta assim, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de me arrumar para ir trabalhar, não vou mais ficar em casa de pijama com pantufa, eu quero me arrumar, eu quero ir, quero estar bem. Então, é isso que a gente quer trazer. Poxa, já que a gente passa 8 horas por dia, 12 horas por dia no trabalho, gente, tem que ser um ambiente excelente, tem que ser um lugar muito bom. Você acha que as empresas estão preparadas para isso? Eu acho que sim, é uma mudança, né? Mas, como a gente tinha conversado anteriormente, pós-pandemia, o mundo inteiro mudou. Você fez todo mundo se adaptar muito fácil a uma rotina que não estava inserida na realidade de todo mundo. E agora tá, então todo mundo ficou um tempo trabalhando em casa, agora voltou pro trabalho, então a gente tem que fazer esse ambiente ficar um ambiente mais dinâmico, sabe? Ele tem que receber todas as novas funções do trabalho. Então, eu posso ter uma reunião rápida, eu preciso de algum lugar mais silencioso. Agora, se eu quiser que o ambiente seja mais funcional, eu vou fazer um ambiente mais aberto, para todo mundo trabalhar junto. Acho que, no contexto geral, acho que as empresas estão sim. E eu acho que a arquitetura, ela traz um pouco desse entendimento, né? Se as empresas entendessem, assim, quanto antes que o ambiente que você trabalha influencia muito na sua produtividade, a gente já estaria anos-luz com esse tipo de arquitetura, né? Então, mais uma vez, convido as empresas a virem conhecer o Espaço Y para, de repente, mudarem seus escritórios, porque a gente cada vez mais fala do bem-estar do funcionário. O bem-estar do funcionário nem sempre é algo que tem a ver com dinheiro, né? As pessoas acham que tudo tem que ser remuneração, e na verdade não, é como você trata, como você recebe, o ambiente que a pessoa tá, e a arquitetura é isso, né? Com certeza, você entrar e sentir algo, ter essa experiência. Tem uma sensação que eu tenho que às vezes a gente precisa ensinar para o cliente o que é que ele precisa, mostrar o repertório, porque a pessoa não está pesquisando, não está vendo imagens, referências. A gente no Instagram passa o dia olhando, vê uma foto nova, vê uma coisa, vê referência, e a gente precisa muitas vezes mostrar. A cabine, por exemplo, que a gente tem aqui no espaço também, é uma coisa que 100% dos projetos o pessoal pede para a gente colocar, porque todo mundo, já antes de pandemia isso, inclusive, todo mundo já queria aquele conceito aberto, escritório, todo mundo, tudo muito amplo. Mas você bota 50 pessoas numa sala, mesmo que a pessoa não esteja conversando alto, mesmo que ela esteja só fazendo o trabalho dela, manda um áudio, digita qualquer coisa, faz barulho. De 50 juntas, faz mais barulho. Então a gente precisa criar esses espaços para justamente dar esse conforto. Às vezes o cliente traz pra gente assim, não, a gente vai botar uma plaquinha de, por favor, faça silêncio. Não, a gente vai fazer uma cultura de não atender o telefone. E, gente, não funciona. No fim das contas, o dia a dia, ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico. O espaço tem que estar preparado para isso, para absorver todas essas demandas e
ter todas elas resolvidas. A pessoa tem que vir confortável, tem que ter o lugar de guardar as coisas para ela ficar tranquila, ela tem que ter o lugar de sentar para tomar um café, ela tem que ter o lugar de trabalhar também normal, né, digamos assim, que é o trabalho ali na frente do computador. Mas existem várias formas de trabalho, várias formas de troca e principalmente colaboração. Eu acho que o carro-chefe para a gente do futuro do escritório é isso, é colaboração entre pessoas. Eu preciso criar espaços que favoreçam essa isso. Exatamente. Essa cabine que você fala é para a pessoa ficar sozinha. Perfeito. É isso, é para ela ter uma reunião ou ter um momento que ela precisa se concentrar. Isso, uma videochamada. Alguns escritórios a gente chama até de espaço de descompressão. Às vezes virado para o lado de fora, para poder a pessoa conseguir ver a paisagem, ver o céu, ver a rua, que é justamente para, tipo, desligar um pouco, sabe? Eu sair do meu ambiente de trabalho, tá ali, tá do lado, é só uma salinha que eu entrei, sabe? Não é longe, não preciso ir para um lugar que eu vou perder meia hora do meu tempo de trabalho, mas eu poder sair e estar tranquilo. Ou também para fazer uma videochamada. Aí também, às vezes, uma ligação rápida, qualquer coisa que eu precise falar sem atrapalhar o restante das pessoas, tem essas cabines. Mas a gente faz para uma pessoa, a gente faz para duas, a gente faz para 4 pessoas, às vezes, para pequenas reuniões mesmo. Que assim, a gente, por exemplo, se colocar um sistema de videoconferência numa sala de reuniões, e a gente faz aquela sala de reunião formal para 12 pessoas. Aí eu quero reunião para 2, eu quero reunião para 3, e são várias pequenas reuniões que precisam acontecer e não tem o espaço porque a gente priorizou uma grande sala de reunião arrumada. Não adianta, no fim das contas, 3 menores sai mais útil no dia a dia do trabalho do que uma grande sala de reunião. E é importante estudar também a dinâmica da empresa, né? Claro, com certeza. Tem que ver ali o que vai atender melhor o cliente, porque se você, às vezes, implementar um projeto que é muito bonito, que é dinâmico e tudo, mas não se encaixa na rotina, né? Da empresa, também não vai funcionar, né? Sim. Me fala um pouquinho dos parceiros, né? A gente tem aqui várias empresas, todas de Brasília? Quase todas de Brasília, sim. A gente, aqui no Sala do Podcast, tá? A gente já começa com 2 parceiros principais. O primeiro é a IK, né? Não puxa a sardinha, gente. Estamos aqui, mas estamos aqui com esse revestimento maravilhoso de pedra, que pra gente era refletir a força de uma empresa de engenharia com 30 anos de história. A gente queria um revestimento que fosse natural, que fosse verdadeiro, né? Isso era uma coisa pra gente muito importante. Eu não queria nada que imitasse pedra, eu queria pedra. Sim. E eu também queria uma coisa que fosse duradoura, que refletisse. Gente, isso aqui vai ficar aqui pro resto da vida. Isso. Uma pena que a Casa Cor a gente vai desmontar daqui a um tempo, né? Mas a ideia que a gente quis passar poxa, isso aqui vai durar o resto da vida. E é o que a gente queria transmitir. E segundo, aqui no podcast esse revestimento acústico. Ele veio lá da Paper House. Trisoft, da Trisoft, a marca, justamente. Eles estão... eles entraram na parceria com a gente e fizeram questão de fazer um ensaio, fazer um teste da acústica do ambiente, porque a conversa foi assim, olha, eu vou entrar, mas eu só entro se for funcionar. Porque muitas vezes a pessoa bota um decorativo, sabe? Tipo, não, bota ali, é bonitinho, faz qualquer coisa, pelo menos... quase tudo. Mas eles, não, a gente vai fazer um cálculo, vamos fazer um estudo. A gente passou que temos paredes de vidro dos 2 lados. Eu fiquei impressionada com isso a primeira vez, porque a gente tem vidro aqui e aqui, na frente e atrás. Isso. Né? E aí a gente tem acústica aqui, no piso tem? No piso, o carpete já ajuda bastante. E no teto. No teto. E aí eu falei, gente, como não é completamente revestido pela acústica, a gente vai ouvir lá fora. E a Casa Com é uma grande movimentação, né? Na hora que a gente fecha a porta, acaba tudo. Eu falei, gente, é sensacional. Realmente, olha, impressionante. Não, ficamos muito satisfeitos. Realmente, na hora que entra no espaço, você percebe. O som fica seco, né? E funciona muito bem. Realmente, é um material, esse que tá aqui, tem 5 centímetros de espessura. Olha A gente nem vê, porque conseguimos aqui disfarçar, deixar discretinho, mas é realmente um grande absorção, é bem legal. Entendi. Eles são muito caprichosos, né? A Júlia, Márcio, beijos. Vocês são realmente, vocês... São parceiros muito bons aí pra gente desde o começo. Me conta um pouquinho da história. Assim, primeiro bispo aqui, a gente já falou um pouquinho da Espaço Y. E como que surgiu vocês dois? Da onde que vocês decidiram se unir? Como é que é? Como é que foi? A gente estudou na mesma faculdade, né? E a gente começou a trabalhar, eu acho, durante a faculdade, fazendo algumas coisas juntos. Mas apareceu um escritório pra gente poder fazer
Faisal. Uhum. E a gente começou a trabalhar juntos e desde então não parou mais. Estamos aí há 1 ano e... 1 ano e meio, mais 1 ou ano menos, e do meio escritório, de né? escritório aberto. A gente... Esse escritório da Faisal, que ele tá comentando, no fim das contas foram 3 projetos. O primeiro era uma salinha comercial que eles alugaram, e aí eu peguei sozinho o projeto e fiz, Jonathan, me ajuda aqui, preciso de ideias. Eu preciso muito de validação das ideias, sabe? Eu não consigo botar e decidir, eu preciso mostrar para alguém. O que é que você acha? O que é que você diz? Opiniões, sabe? E aí a Faisal expandiu, a gente fez um segundo projeto. E aí depois eles vieram com um projeto grande. Sim. Já tinha confiança, né? Já tínhamos esse relacionamento. E no fim das contas ele falou assim, olha, eu tenho essa demanda, eu tenho essa verba, pode fazer. Deu carta branca pra gente. Aí pronto, eu lembro que a gente sentou naquele café no Casa Park e abriu o projeto, abriu a planta, começou a rabiscar e fazer, e no fim das contas foi o nosso primeiro projeto de fato sentado e fazendo juntos, vamos fazer acontecer tudo aqui, sabe? E depois disso ainda, foi depois desse que a gente foi abriu a Bispo mesmo, que eu lembro que foi engraçado porque surgiu o cliente e ele fez, tá, pode mandar proposta. Eu liguei pro Jonathan, eu trabalho para Bispo, tá? Qualquer coisa, a gente, vou entrar aí, vou fazer junto, vamos participar. E aí foi daí que juntamos uma parceria, abriu o mesmo CNPJ, aí começou a coisa A real, oportunidade né? apareceu. Exatamente. Foi. Eu lembro que na época ele já tinha a parte de mídia, de cartão, de apresentação, site, estava tudo feito. E ele me perguntava para poder saber o que era para fazer. Porque meu background era mais de design gráfico do que da arquitetura nessa época. E aí... Isso foi bem engraçado, porque de fato ele participou de todas as escolhas. Do desenho da logo, do nome, tudo eu mandava. Eu falei, olha aí, me dá a sua opinião. Aí ele ia, olhava, mandava, aí eu vinha editando tudo. Então meio que juntou tudo muito fácil, assim. Eu já tava com o marketing, as coisas prontas. Acho que o site já tava no ar. Então já tinha muita coisa. E ele já tava com um monte de job, precisando de ajuda para poder trabalhar. Aí eu saí do emprego que eu dava e a gente tocou a Bispo. E também até hoje. E é isso. E o que é mais interessante, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre escritórios novos dentro da Casa Cor, né? Já nos seus 33 anos aí, fazendo uma explosão de sucesso, né? A gente tem os arquitetos referências de Brasília e que inspiram muitos outros, e agora esses escritórios mais novos, mais recentes, fazendo grandes projetos com muita qualidade, com muita eficiência. É muito bacana ver, né? Eu tive uma experiência uma vez aqui na Casa Cor em 2022, num evento onde era um tal que a gente falava sobre arquitetura, e uma cliente, não sei de onde surgiu essa pessoa, falando que Brasília não tem arquitetura. Gente, não tem muito sentido, né? A pessoa está dentro da Casa Cor. A pessoa está dentro da Casa Cor num evento que fala sobre isso, e eu lembro do Alf, né? O Alf, arquiteto, muito elegantíssimo, assim. Ele também estava na plateia, ele estava assistindo, ele pediu a palavra e ele deu uma aula, assim, do que Brasília oferece. E é uma escola, né? As pessoas vêm de outros estados para nossa cidade, para ver a nossa arquitetura de Oscar e tudo, e se deparam com muito mais coisas, né? E cada vez mais a gente tem recebido novos profissionais com uma capacidade absurda. É muito legal, assim, de ver, né? É bacana. Eu acho que Brasília não só tem arquitetura, como Brasília meio que respira arquitetura. A gente, só de andar no eixão, só de andar nas entrequadras, nas superquadras, nas comerciais. A gente fez um projeto recentemente para a Asa Sul, e a gente foi estudar sobre a lei do puxadinho, sobre a marquise, e a legislação até ela foi revista recentemente para manter aquele padrão antigo do que foi projetado, do que foi idealizado, porque a arquitetura é fundamental, né? É justamente muito importante manter a arquitetura, manter a linguagem, que é um privilégio que a gente tem em Brasília, que outras cidades acabam não tendo muito cuidado com, às vezes com história, às vezes com patrimônio, às vezes com a qualidade da vida nesse lugar. E Brasília, gente, é muito confortável, é muito especial o que existe aqui de arquitetura, de urbanismo, de escalas dentro da cidade. Sim. Óbvio, existem problemas em Brasília, como existem em qualquer lugar do mundo, né? Mas
a tentativa de trazer um conceito de arquitetura para construir essa cidade e o que existe aqui hoje, eu acho surreal. Surreal. Eu não sou daqui, né? Então, assim, eu vejo muita coisa de fora. Hoje, quando eu desço chego em Brasília, vou atravessando o eixão ali para chegar em casa, eu me sinto privilegiado só de ver aquilo ali, aquela rua larga, as árvores, os ipês agora que estão florindo, romantizando um pouco a vida. Apaixonado por Brasília. Mas eu adoro isso aqui, eu acho muito bom, gosto muito de Brasília. Você acha que isso é um olhar porque você é arquiteto? Você acha que a pessoa que não é tem essa mesma sensação? Cara, eu acho que existe um extra aí por talvez saber do que se trata algumas coisas, mas não, eu acho que é a qualidade da cidade mesmo. É segura, é confortável, é fresca, a ventilação que os pilotis proporcionam em toda a cidade, o fato de eu poder caminhar por debaixo dos blocos e não dando a volta na rua em cidade normal, né, agora, mas em outras cidades, a gente caminha como os carros, a gente caminha pelas ruas, isso não faz sentido. A gente tem que andar com distâncias mais curtas mesmo, a gente tem que andar na sombra, onde é protegido, e Brasília possibilita muito isso, então eu gosto muito do que tem pra cá, de diferente mesmo do que Brasília oferece, eu acho muito legal. Sim. Jonathan, você acha que falta um pouco ser difundido essas informações? Aí eu vou falar pela minha experiência como mãe, por exemplo. Eu já trabalhei viajando o Brasil inteiro, e aí eu recebia pessoas aqui e passeando com os meus filhos mesmo, essas escolhas mais culturais, existe muito esse discurso de ser frio, de não ser interessante, porque a arquitetura colonial, a barroca, às vezes, né, aquelas igrejas cheias de ouro, cheias de muita história, né, de 500 anos, é claro que tem, né, meu Deus, muita coisa linda, eu amo. Sim. Só que Brasília, ela é tão linda quanto, só que eu acho que as pessoas não contam a história, que é o que você falou, né? Uma vez eu contando pra eles as histórias do prédio, por que os prédios da Asa Sul e da Asa Norte, ele tem aquele limite de altura, né? Que falava, é pra mãe poder gritar pro filho no parquinho, falar, olha, tá na hora do almoço, vem, né? Muito bom. E assim, são historinhas que... Gente, o que vem de história? Sim. Então você acha que falta isso, assim, no conteúdo arquitetônico, difundir essas historinhas? Você acha que é acessível essa história? Sobre tudo, né? Pergunta, assim. Porque, de fato, acho que muda muito a nossa concepção, de fato, de ser arquiteto. Então, a gente pega muito essas histórias pra gente. Mas, eu não sei, assim, acho que a construção de Brasília, de um modo geral, meio que Brasília ficou cercada ali pelas áreas, né, preservação ambiental, e acho que a galera conseguiu compreender um pouco mais sobre arquitetura, sobre planejamento. O Brasília tem um tombamento diferente de todas as outras cidades. O tombamento está feito no planejamento arquitetônico, né, e não na edificação, como nos outros lugares. Mas eu acho que, de um certo modo, precisava, sabe, ser mais educado, contar um pouco mais. A arquitetura chegar... ser mais acessível, sabe? As histórias chegarem nas escolas mesmo, públicas. Gente, eu me formei e eu não recebi esse tipo de informação. Eu fui atrás porque eu gosto. Mas você receber, né? Tem várias coisinhas que, se a gente começar a pesquisar em Brasília, a galera não conhece. Tem uma capelinha do Oscar Niemeyer no anexo 1 da Câmara dos Deputados. E quase ninguém sabe disso, quase ninguém nunca visitou essa capelinha. É uma capelinha linda, assim. Tem uns vitrais bonitos, é bem pequenininha, uma capelinha quase um espaço para uma pessoa ir lá e fazer as orações. E é linda. Então, assim, se você olhar bem, Brasília tem várias coisinhas dessas funcionais que a galera não conhece. Abriu agora, eu acho que o Museu do Oscar Niemeyer, no finalzinho do Eixo Monumental. Que é a Casa de Chá. Abriu a Casa de Chá. A Casa de Chá que tá, assim, hypada, né? Tá fila e é lindíssimo. Tá linda. Eu ainda não fui lá, eu tenho que ir. Também não. Mas não. Vamos. A gente vamos marcar. A gente tava construindo Casa Cor, né? Tá perdoado. Eu acho que... Não, eu só comentar justamente sobre a Casa de Chá. É o que o John estava falando, de existirem muitos espaços diferentes e únicos. Tem toda uma ideia por trás de ser uma edificação que não aparecesse na praça, porque a praça tem uma simbologia muito grande, né? É a Praça dos Três Poderes. Tem ali o STF, tá junto, o Palácio.
uma coisa muito importante para eu simplesmente botar uma barraquinha e falar, aqui tem café. Não é isso, ele fez um espaço clássico, ele fez rebaixado para poder ninguém ver que aquilo ali existe, ao mesmo tempo muito confortável para quem tá lá dentro, porque fica fresco. Então, são muitas sacadas que, por mais que a gente entenda o porquê, ou o que é que isso gerou, ou faça-se críticas, inclusive, a muitas coisas que existem, no fim das contas, o espaço é confortável, o espaço é muito bom, ele é diferenciado, ele é especial, ele merece uma foto. Tem todas essas coisas que, leigo ou não, a pessoa consegue aproveitar. Então, tocando aí no ponto que você estava falando, eu acho que sim, as pessoas precisavam conhecer mais e ver mais e vivenciar mais a cidade. Existe uma historinha que falam que assim como aqui em Brasília, nos Estados Unidos também, toda foto fica boa. Toda foto. E aí eu fui analisar, falei, gente, quando você tira aquela foto ali nessa parte de Brasília, é muito difícil ficar ruim. É verdade. Todos os palácios ali, é muito bonito mesmo. Né? O céu de Brasília conta muito, né? A gente gente, o céu é lindo. A gente tem aí um mar, né? Que tá não, nas alturas. É especial. Esse céu daqui é especial nessa época, inclusive, né? Ele é muito bom. Vocês têm um perfil de arquitetura? Ou não? Como assim? Não entendi. Eu tenho uma arquitetura mais minimalista, ou só corporativa. Vocês têm isso, assim, vocês colocaram essa marca, ou vocês deixaram mais livre? Não, eu vou dizer aqui que não. Não sei. Eu acho que quando a gente compara nosso trabalho com o de outros arquitetos, ou quando eu mostro para colegas que são de outros estados, etc., o pessoal comenta, você tá bem modernista, né? Bem Niemeyer, muitas linhas retas, às vezes uma linha curva que vai permear todo o espaço. Existe, acho que, uma linguagem que a gente se acostuma muito com o que tem aqui. Eu ia comentar isso. Otávio também vem da UNB, né? Acho que a gente sai todo mundo da mesma faculdade e não tem como sair da UNB e não ter um pouquinho de modernismo ali, um pouquinho de Oscar Niemeyer. Afinal, é um pouco da mesma fonte, né? Oscar Niemeyer deu aula na UNB durante algum tempo, então meio que todo mundo sai assim com um lado um pouquinho brutalista, um pouquinho modernista, sabe? Inspiração para poder levar. Que tudo vem de referência, né? A pessoa nada se cria do zero, né? Então, você tem que ter uma bagagem. A nossa bagagem é justamente a paisagem de Brasília, né? Que é esse marco modernista, né? Falando de faculdade, que você citou, você acha que existe uma diferença da arquitetura de faculdade para faculdade? Com certeza, com certeza. Por favor. Não, eu não sei se eu tenho alguma coisa tão profunda sobre isso, mas eu acho que vai muito por exemplo, se os professores têm uma experiência prática antes, se eles são mais teóricos, né, porque aí eles levam talvez para uma coisa mais da história, né, que né, vai desde do passado colonial do Brasil até aos tempos atuais. Então, eu acho que essas coisas pesam muito no tipo de arquitetura que você ensina, que você passa, né? Porque, às vezes, quando você já tem uma experiência prática antes, né? Você pega um professor que tem uma experiência prática, ele pode ser bem mais direto para algumas coisas. Tipo, na obra vai ser assim, então você já faz uma coisa mais para cá, para o outro. Se você já tem uma coisa mais teórica, assim, né, que você não às vezes já estudou e já começou a dar aula, então você às vezes tá mais num mundo de sonhos, né, que você, possibilidades porque dá pra fazer, né. Sim. E eu acho que todas essas coisas, elas né, tem uma influência, né. Tem uma coisa que eu acho que é bem especial dentro da UNB, é que a faculdade de arquitetura, ela nasceu da Faculdade de Belas Artes. Então, ela veio dessa escola, ela veio dessa linha. Eu tenho uma colega que era colega de ensino médio, por acaso fez arquitetura também, em Curitiba. E lá, a faculdade, ela veio da Politécnica. Eu acho que, na verdade, ela ainda está dentro da Politécnica. Então, é muito mais técnico. Ela não pode entregar um projeto sem fazer o cálculo estrutural. Aqui na UNB eu fiz a aula de cálculo estrutural, mas meus projetos na época da faculdade não tinham. Tinha uma proposição, tinha uma coisa mais teórica, justamente porque a plástica era mais importante. Aí vem a questão talvez a influência aí do Niemeyer, não só do Niemeyer, né, mas dessas técnicas que vieram dessa escola daqui. E com certeza isso modifica a formação do profissional. Com certeza a minha cabeça vai ser muito mais livre para fazer um traço curvo e depois falar com o engenheiro, vamos resolver? Do que eu tentar fazer aqui, eu preciso de ajuda. Eu preciso que tire todos os pilares. Vamos deixar voando, por favor. Mas
quando a gente mesmo vai ter que resolver a questão plástica, a questão funcional, a questão de todas as questões da arquitetura e também a estrutura, óbvio que vão existir bons profissionais e profissionais, né? Mas eu vou precisar juntar essas coisas. Existe o Santiago Calatrava, arquiteto espanhol aí conhecidíssimo, que ele é engenheiro e ele é arquiteto. E eu acho mágico o trabalho dele, porque ele consegue, de fato, fazer essa união, transcender, assim, o que é a estrutura, o que é a arquitetura, as coisas se juntam, viram uma coisa só. O Lelé aqui fazia uma coisa muito única. Incrível. Que a gente conseguia também, por exemplo, a gente pegar ali a fachada do Hospital do Sara. A própria fachada são as janelas, é a viga que sustenta o próprio prédio. O Niemeyer também ali na igrejinha Nossa Senhora de Fátima. As vigas estão embutidas na parte superior da cobertura. Então, ele fez a plástica do jeito que ele queria e conseguiu embutir a estrutura. Então, eu acho que cada um vai ter sua própria escola, né? Mas a gente tem uma vertente aqui muito mais plástica, muito mais artística do que funcional, digamos assim. Não que falte uma coisa, né, nem a outra, mas enfim, acho que deu para entender que um olhar, né? Direcionado para um lado, assim. Voltando para Casa Cor. Estamos prontos, inauguramos o espaço. Qual a sensação desses dias aí que vocês viveram, né? Conta um pouco aí do que vocês acham que Casa Cor proporciona para o arquiteto. Eu acho que é uma visibilidade, assim, incrível pra gente, né? Que a gente veio já de um momento de tensão, assim, para fazer o projeto, depois para fazer a obra. Então, quando a gente entregou, já foi um alívio, né? Um respiro, assim. Quando as pessoas começaram a visitar e responder positivamente para o nosso espaço, que dentro de... já que o projeto é vivo, como o Jonathan falou, né? Então a gente também foi uma surpresa ver ele pronto, assim, então uma surpresa muito boa, né? Que a gente não sabia exatamente como ia ser o resultado. Então, quando as pessoas também reagiram muito bem ao nosso espaço, foi também um grande alívio pra gente. E, assim, tudo isso que a gente consegue, a gente encontrou muita gente, a gente conheceu muita gente, os parceiros que a gente entrou aqui pro espaço, também a gente volta e meia vem aqui, vem gravar algum vídeo, fazer algum conteúdo assim. Então, eu acho que expandiu muito pra gente, né, de conhecer, né, gente diferente, assim, novos parceiros, marcas que a gente não conhecia. Achei uma coisa engraçada, que quando a gente falou-se que ia fazer Casa Cor, a gente saiu e foi tomar um café no Casa Park. De novo, café no Casa Park. Nosso point. Point. E a gente passou por uma das lojas de móveis corporativos. E ela já sabia que a gente estaria na Casa Cor fazendo móveis, um ambiente corporativo. Então a gente ia começar a fazer o projeto e já sabiam que ia ter um ambiente corporativo que a gente quer fazer. Eu fiquei, gente, é outro time ali, o marketing é surreal, assim, a visibilidade é incrível. É uma indústria que a gente não tinha noção do tamanho dela, do que tá por trás disso, né? E a gente foi uma surpresa. Sabe o que eu acho que tá sendo interessante? É conhecer as pessoas, no fim das contas. Porque muitas vezes as lojas estavam lá. A Paper House, por exemplo, é uma loja que eu conheci, sabia que existia, já tinha passado na frente muitas vezes, mas nunca tinha entrado. E aí, quando a gente foi atrás do revestimento acústico, o pessoal indicou eles, a gente foi conversar, Júlia maravilhosa, recebeu a gente de pronto, mas na minha cabeça era, mais uma loja aqui. Quando eu entrei, eu conheci o mundo de coisas que eles faziam, tanto de opções de coisas, e conhecer não a loja em si, mas as pessoas ali dentro. Conhecer você lá na IKEA, conhecer a Cecília também na Monte Pedra, conhecer as pessoas e depois frequentar esses espaços que eventualmente as pessoas estão ali. Semana passada eu fui num evento da Galeria Referência, que também está aqui na Casa Cor. Sim. Era um evento que não tinha nada a ver mais com a mostra, já era um evento de abertura de uma outra exposição de um artista, e tinham pessoas de lá que estavam aqui. Dessa vez eu sabia quem eram essas pessoas, a gente se conhecia, a gente se cumprimentou, a gente trocou uma ideia sobre aquilo ali. Outro colega também que eu já conhecia aqui, a gente já trocou figurinha, tipo, poxa, eu preciso de uma indicação para fazer tal coisa em tal cliente. Então,
conhecer as pessoas além do que a gente já trabalhou, porque às vezes a gente ficava limitado a estagiar em tal empresa, tive aqueles colegas na faculdade. A gente tá muito jovem, né? Muitos recém-saídos aí também da faculdade, então tem uma coisa disso de... Falta ainda alguns anos de experiência para trilhar, mas essa exposição que a Casa Cor tá trazendo tá sendo interessantíssima nesse sentido. Tipo, nossa, agora as pessoas sabem quem sou eu sei quem são as pessoas, a gente entra num grupo, basicamente, de profissionais que estão trabalhando para fazer o seu melhor. Fazer a Casa Cor. Também para fazer a Casa Cor acontecer, né? Com certeza. E não tem uma conversa que eu tava trocando aí com o João, um amigo, que não é uma coisa de vou virar uma concorrência. Eu não tenho uma concorrência nos outros profissionais que estão aqui. Cada um tem seu nicho, cada um tem sua clientela, cada um tem seu perfil também, né? Porque o projeto que a pessoa contrata na minha mão, ela vai ter na minha mão. A pessoa que olha o projeto que ela contrata na mão de outra pessoa, ela vai ter um outro projeto que veio dos olhos dessa pessoa. Sim. Então, entender que todo mundo está aqui para somar, que todo mundo está aqui para fazer o seu e se ajudar, isso também é muito legal. Aqui na Casa Cor a gente sentiu muito isso. A gente precisa de um aparador, tá faltando um aparador, o que é que eu faço com o meu ambiente? Vieram 2 pessoas, tem isso daqui, o que é que você acha? Fala com tal pessoa, a gente tenta arranjar. Planta, preciso de uma planta. Tudo que a gente precisou, a gente teve prontidão das pessoas para ajudar e para resolver e para fazer o melhor, sabe? Então isso é muito interessante, isso é muito legal. Uma vez em conversa com o Walter, do Estiloso, ele falou assim, Sol, você é uma das grandes defensoras de Casa Cor, né? E por quê? E é um resumo de tudo isso que vocês falam, assim, não é só o projeto. Porque tem muito arquiteto que acha que vai vir e vai vender a partir disso, vai vender projeto a partir disso. Claro que isso deve acontecer, pode acontecer, lógico, mas existe um leque de outras coisas que agregam, né? Esse network com outros profissionais, essa aproximação com as empresas, que, gente, faz muita diferença em tudo para vocês, né? Vocês conhecerem, como você disse, da Paper House, você entender o lojista, o que ele entrega, o prazo, a qualidade, você vai conseguir passar essa segurança para o cliente de vocês, e você só consegue isso quando você se aproxima. A Casa Cor proporciona isso, né? Esse network riquíssimo, assim, de lojistas, de arquitetos, de outros profissionais. Eu vejo que a cada ano que eu participo de uma Casa Cor, eu vejo novos profissionais chegando e no ano seguinte esses profissionais se consolidando, sabe? Sendo convidados para mais eventos, as pessoas querendo ouvir esses profissionais. É quase que um carimbinho ali de qualidade mesmo, de competência. Vocês estão na maior mostra de arquitetura. Perfeito. Sabe? Eu acho que não existe hoje no Brasil algo maior de peso, né? Essa visibilidade que vocês falaram é notória, e eu acho que o arquiteto, quando ele vem para cá sabendo usar isso comercialmente, eu acho que é a sacada, quando dá certo, né? Falta comercial, né, na arquitetura? A venda, o marketing, falta? Falta. Você quer falar alguma coisa? Não? Eu queria comentar, a gente... o treinamento que a gente tem dentro da faculdade, dentro de um estágio, dentro do que for, ele é muito técnico e muito voltado ao projeto, voltado ao produto final. Um amigo meu trabalhava num escritório de edifício em altura, e o que ele fazia, ele já arquiteto, tá? Não era estagiário, ele já arquiteto, ele trabalhava fazendo detalhamento de áreas molhadas. E era limitado para mim, hoje tendo meu escritório, eu não trabalho aqui, eu gostaria de fazer a priori, no sentido de, eu gosto de ter que pensar no todo. E a arquitetura para mim é muito isso, é pensar no todo o tempo inteiro. Mas o todo, até o projeto, é uma coisa. O todo, na hora que a gente vai para escritório, na hora que a gente vai para vendas, marketing, etc, é muito diferente. É uma gama muito maior de coisas, é um leque de atividades e intercorrências muito diferente. Então, eu acho que falta com certeza não vou dizer um treinamento, não existe uma escola para isso, a não ser que eu vou fazer um MBA ou o que for, né? Mas falta um preparo, um complemento do curso. Eu acho. Como se fosse um pós, né? Um após. Seria um após. Seria ou a experiência, não sei, no sentido de expor as pessoas a isso, sabe? Expor que, poxa, existem esses outros problemas para serem resolvidos além do projeto. A gente foca muito no nosso porque é o que a gente sabe fazer, a gente foi treinado para fazer. Poxa, a mesa, a cadeira, o vaso, a distância, mas
o fazer isso acontecer é o trabalho, no fim das contas. Sempre comento isso com o Jonathan, que o nosso trabalho é viabilizar o serviço para o cliente. Nosso trabalho é realizar o que ele precisa. Se eu vou ter que ligar para o marmorista tal hora para resolver tal coisa. Se eu vou ter que chegar na obra 10 da noite porque é shopping, eu só posso entrar a partir das 10 ou 11. Então são dinâmicas completamente diferentes que a gente tem que resolver para tocar o projeto para frente. Eu sempre falo assim, que eu tô aqui para resolver problema. Seja arquitetura, seja projeto, seja fazer acontecer, né? Fazer acontecer é muito o que precisa ser feito, de fato. De vocês dois, existe alguém que é mais comercial? Eu. Você? Muito mais. No Espaço Y, como que é? A Espaço Y que eu sempre preciso de ajuda dele. No Espaço Y, a gente tenta, por exemplo, aqui nesse processo da Casa Cor, né? A gente tentava separar, porque eram muitas coisas pra gente resolver. Então, tinha coisa que Matheus conseguia correr atrás, tinha coisa que Jonathan conseguia correr atrás, tinha coisa que eu conseguia correr atrás. Porque é uma gama muito grande de demandas que a gente precisava aí, né? Então, a gente sempre tenta defender, mas, dividir, na verdade. Mas o Matheus, que ele... O Matheus é muito mais para comercial, gente, tranquilamente. Eu fico muito mais na área do projeto, resolvendo algumas coisas, lendo norma. Ele tem energia pra isso. Exatamente. E ele é muito bom no que ele faz. Sim. Eu acho isso incrível, então... Exige uma energia, eu acho que é essa palavra. E é cansativo, de fato. A gente teve que vir de vários eventos, Falei, nossa, gente, é cansativo. E é isso. É gostoso, mas não é fácil. É verdade, é verdade. E eu não consigo escolher a cor de uma madeira sem mostrar pro Jonathan. Jonathan, qual o tom? Qual a cor? Eu preciso dele pra me dizer, olha, isso aqui, isso aqui. É tão raro, né, hoje, assim, essa conexão. A gente fica, de vez em quando, rindo que a gente chega nos lugares com a roupa igual. Aí, vira e mexe. Ontem a gente estava com a roupa igualzinha. Hoje a gente avisou um pouco qual é a roupa, pra não vir com a roupa igual. Mas porque acontece. Ontem a gente estava igualzinho e sem conversar, sem nada, chega os dois de uniforme. Aí a gente, é isso. Quem vende? Você? Eu acho que muito eu. Hoje em dia, com essa parceria com o Espaço, principalmente, a gente não passou ainda pela situação de ter que captar. Os projetos têm chegado. Graças a Deus a gente tem tido essa oportunidade muito boa. Os projetos têm chegado, a gente tem dado conta da demanda e só. A partir daqui eu preciso crescer para, de fato, pegar mais projetos e fazer mais coisas. Então, se precisar ir atrás, se for fazer um cold call, se for ir para bater de porta em porta, provavelmente eu vou estar envolvido nisso. Né? Acaba que a gente acaba fazendo um serviço muito mais pessoal, assim. Por exemplo, quando a gente vai atender o cliente, vai os dois e a gente entende quais são as necessidades do cliente para se vender um produto. Nosso produto acaba sendo voltado exatamente para as necessidades do cliente. Então, é um trabalho muito individual, assim, a gente não consegue sair vendendo um produto mesmo. A arquitetura é isso. Não tem coisa de prateleira, né? É uma coisa que eu sou contra até, de eu ter uma tabela de preços, um ambiente é R$10, outro ambiente é 20 e tal. Pra mim não funciona, cada um tem uma dificuldade diferente, cada um tem uma demanda diferente. Às vezes tem um cliente que vai aguentar fazer uma coisa com um valor agregado maior, outros com menos, então a gente vai adaptar também de acordo com cada um. É diferente, tem gente que vai usar a cozinha, vai ter uma cozinha e não vai cozinhar nunca. E vai ter alguém que vai cozinhar e que precisa que o tempero esteja ali a 10 centímetros do fogão, porque é importante para a pessoa. Então, é muito diferente, a gente acaba não conseguindo especificar ali certinho. Voltando um pouquinho do que a gente falou desse projeto aqui, mas que você acabou trazendo um pouquinho desse valor, né? Falando de valor mesmo. Pergunta um pouquinho polêmica. É mais caro ter isso do que aquele escritório corporativo basicão que a gente está acostumado ali desde os anos 90, sempre todo mundo igual, tudo cinza, azul? É mais caro? Olha, aqui dentro da Casa Cor, a gente trabalhou com uma coisa de alto padrão. Então, se eu for comparar alto padrão com alto padrão, não. Sim. Óbvio que existe a linha básica de todo tipo de fornecedor, tem uma linha de entrada e existem coisas mais baratas que a gente colocou aqui. Mas eu sempre comento para o cliente assim, fazer feio e fazer bonito é o mesmo preço.
fazer bonito, fazer bom, fazer funcional, não necessariamente quer dizer fazer caro. Às vezes o cliente assusta, ainda mais quando o arquiteto, né, fala, ai meu Deus, o arquiteto quer isso, ele quer aquilo, não sei o quê. E eu falei, gente, não, o arquiteto tá aqui para resolver o que você precisa. Quanto é que você quer investir? O que é que cabe no seu orçamento? Uma coisa que a gente brinca muito é assim, a arquitetura é uma coberta curta. Se for cobrir a cabeça, vai descobrir o pé. Se for cobrir o pé, vai descobrir a cabeça. Vamos escolher? Tem que escolher. Adoro. Vamos escolher o que a gente vai fazer? Tipo, poxa, eu quero investir em cadeiras boas porque eu acredito na ergonomia e vou passar muitas horas sentado. Cara, concordo super. Então vamos pintar a parede em vez de botar um revestimento nessa parte? Vamos focar nessa parede de destaque pra gente colocar aqui uma coisa diferente e fazer algo especial na sua recepção, na sua entrada ou na sala de reunião, que às vezes permite um pouco mais essa flexibilidade. Porque é uma coisa que não adianta a gente querer fazer o baratinho na conversa de depois eu mudo. Não, vou fazer esse aqui que é o mais básico e pronto. Não muda o valor se eu escolher uma cadeira com revestimento da cor da marca, que o laranja, o azul, o amarelo, que é da cor da marca, ou a preta, que teoricamente é a básica. É o mesmo valor. Então, às vezes, por falta de conhecer, o cliente acha que o básico é o mais barato e é o pronto que vai funcionar e vai ser mais rápido. E no fim das contas, acaba virando um ambiente justamente meio sem graça, meio triste, que você fica, poxa, podia ser melhor. Nossa. E pra gente finalizar, quais as expectativas até o final dessa mostra que vocês esperam? Tanto o Espaço Y, que está aqui, né, na Arena BRB, e vocês como arquitetos. Eu acho que a gente, enquanto Espaço Y, que aí já tem alcançado o nosso objetivo, né, que é mostrar a Espaço, mostrar como a gente gosta de trabalhar e como a gente gosta de fazer nossos projetos corporativos, né, que qualquer um que visitar o nosso escritório que fica aqui no estádio vai perceber que, assim, é isso. Não é muito diferente do que a gente colocou aqui na Casa Cu, né? Que é justamente isso, das novas formas de trabalhar, de um ambiente colaborativo e confortável, né? Então, eu acho que é muito disso, é mostrar o que a Espaço faz de melhor. Legal. E vocês? Qual a sua expectativa, Jonathan? Não sei, assim, Pode ser zero, né? Pode ser zero. Falar, gente, a gente tá vivendo, né? Eu acho que a gente tá bem por aí. A gente tá conhecendo, se adaptando, né? Conhecendo novos profissionais e mostrando um pouquinho do nosso trabalho junto com a Espaço. Olha, minha expectativa é principalmente conseguir estabelecer, como é que a gente fala? Um posicionamento. Né? No sentido de a Bispo faz isso, a gente quer fazer esse tipo de escritório, a gente quer focar em escritórios, a gente quer se especializar nisso e com esse conceito por trás de vamos criar ambientes bons, vamos criar ambientes que reflitam o DNA da pessoa, reflitam o DNA da empresa, mas que também não sejam simplesmente uma reprodução do que vem sendo feito no mercado, simplesmente uma coisa que, tô acostumada, vai funcionar. A gente acaba, quando a gente vai fazer um escritório, a gente tenta sentar com o cliente, sentar com o gerente, e sempre existe a possibilidade, claro, mas de tentar entender a dinâmica da empresa, como é que é seu dia a dia, o que é que a gente pode melhorar, como é que funciona exatamente esse procedimento, este processo, porque desde posicionar uma impressora num lugar que fique interessante, até a entrada da marmita que vai fazer o cheiro e etc, incomodar os outros, tudo isso tem que ser pensado para a melhor produtividade, a melhor conforto, o melhor espaço que a gente possa criar. Então, para mim, estar posicionando na Bispo e nessa inauguração que a gente está fazendo de Casa Cor, de ter um espaço excelente, bonito e demonstrando todos esses valores, para mim é a minha expectativa em relação à Casa Cor. Coisa boa, né? Só coisas boas. E o resultado? Completamente satisfeitos ou ficou aquela sensação, eu poderia... Eu tô satisfeito, honestamente, tô muito satisfeito. Quando vocês viram tudo pronto, cara, era isso. Foi engraçado, acho que todo mundo ficou bem feliz. Sim, O pessoal, os diretores da Espaço estavam super felizes, porque acho que a gente acertou. Existiram, claro, algumas coisas que a gente queria colocar que não deram certo. Alguns itens que iam complementar aquela história, o conceito que a gente tentou trazer e etc. E, poxa, às vezes, eu lembro que quando eu estava sendo a conceituação do projeto, o Jonathan trouxe um quadro que ele fez, a referência que a gente quer fazer é essa. Esse tema, essas cores e etc. E acabou que esse quadro a gente não conseguiu colocar, por exemplo. Mas
por acaso trouxemos outros, que são fotos da construção de Brasília, que são do acervo da Espaço Y, e complementou, assim como uma luva, a história e fechou o conceito do escritório. Então, são coisas que vieram inesperadas, mas que trouxeram para o melhor e conseguiram, de fato, amarrar, assim, a coisa. Eu acho que, no fim, eu tô bem satisfeito. Coisa boa, hein? Meninos, sucesso para vocês. Eu acho que vocês conseguiram trazer tudo isso que vocês falaram só para quem vem e olha. Nem sempre os visitantes da Casa Cor têm a oportunidade de ter esse contato tão próximo com o arquiteto, né? Não tem como vocês estarem aqui todo o tempo, quem dera, né? Se fosse fácil essa logística para vocês contarem essa história, que faz muita diferença, mas eu brinco que o ambiente, se ele fala só quando a gente entra, então eu acho que o arquiteto, que o profissional acertou. Tenho certeza que a Casa Cor vai trazer tudo isso para vocês, esse posicionamento, esse network, o relacionamento com o lojista, isso é sem dúvida, não tem como isso não acontecer. E mais uma vez, obrigada, estreando aqui nosso primeiro episódio, esse trio maravilhoso, obrigada mesmo. E até o próximo, gente, segundo episódio, semana que vem, convido vocês a assistirem, a gente vai estar em 2 canais, né? Perfeito, no Spotify e no YouTube. E Spotify. Em breve a gente coloca os links aí para vocês. Beijo.